Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Como é que olham para as medidas aprovadas pelo Governo para fazer face aos prejuízos causados pelos incêndios? Bom dia, muito obrigado por esta interseção com a AJAP. É um prazer fraco, digamos assim, porque estamos numa situação muito delicada em Portugal, uma calamidade desta natureza e desta dimensão, e acabamos de ouvir os números que de facto são impressionantes. São as medidas necessárias, ou seja, o Governo não tinha outra hipótese que não vir a terreiro, vir ao terreno, vir ao encontro das populações, dos autarcas, acompanhar os agricultores, os produtores florestais, os produtores pecuários, para percepcionar a realidade. Eu acho que esta reunião do Conselho de Ministros foi oportuna, obviamente tinha de ser feita em algum lugar nestes territórios, para vir a terreiro apresentar medidas com esta celeridade. Mas o apoio até 10 mil euros em despesas não documentadas é uma boa resposta? É suficiente para os agricultores? É uma resposta interessante, talvez seja possível em termos monetários, mas é uma resposta para pequenos e médios agricultores que pode socorrer uma boa parte dos encargos. É evidente que agora há outras situações, quando implica máquinas, quando implica instalações, mas também aí há uma resposta nestas medidas. Mas permite-me que te diga, isto é deitar água fria na fervura, ou seja, os governos, os próximos governos, o atual governo, tem de fazer muito melhor do que aquilo que tem acontecido até agora. Ou seja, nós acudimos sempre ao problema na reta final e esquecemos dos territórios rurais durante anos a fio, durante décadas que tem acontecido. Ou seja, nós não podemos, se não temos de investir muito nos meios de apagar os incêndios, como aquilo, isso ficou extremamente caro. Ou seja, é importante que os tenhamos, é importante que a gente melhore e muito, mas se nós não melhorarmos na prevenção, não melhorarmos no acompanhamento durante o ano à realidade, aos territórios, às florestas, às pessoas, as coisas não acontecem. Por isso é que existe este abandono, por isso é que existe este envelhecimento, por isso é que existe este despovoamento acelerado nestes territórios. Nós não podemos... E acredita que os incêndios, infelizmente cada vez mais frequentes, desincentivam de alguma forma os jovens a entrar neste setor? Claro que sim, tem desincentivado ao longo de todos estes últimos anos, e a situação cada vez se agrava mais com as alterações climáticas, com os ciclos mais curtos de incêndios mais graves, com incêndios cada vez com maior morosidade no tempo. Tudo isto é extremamente complicado. Ou seja, quem pensa em instalar-se como agricultor nestes territórios, quem pensa em instalar-se como jovem empresário rural nestes territórios, apesar de devia ter medidas atrativas ou mais atrativas, as dos jovens agricultores são perfeitamente conhecidas, os jovens empresários rurais praticamente não existem, ou seja, não há majorações quantificáveis. Mas há um estatuto criado para o jovem empresário rural, não há? Nós trabalhamos muito nesse estatuto desde 2011, ele só foi legislado em decreto-lei em 2019. Na altura não havia Ministério da Coesão, ele nasce no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, portanto era o único sítio possível. É curioso, o Ministério da Coesão surge logo a seguir, há alguns meses, em outubro de 2019, mas também depois, nesses governos, permita-me a expressão, até agora, não foi feito mais nada para o... Ou seja, só existe no papel. Como é que isso pode ser alterado? De facto, é uma pena. Não percebi a questão. Perguntava-lhe como é que isso pode ser alterado, o facto deste estatuto estar criado já há alguns anos, mas não ter saído do papel. É um estatuto muito transversal a todos os setores da economia. Porventura aqui reside essa dificuldade de implementá-lo, mas eu acho que quando há vontade política de fazer as coisas não existem dificuldades, como agora não existem dificuldades em arranjar meios para tapar buracos, que é aquilo que nós estamos a fazer, mas temos de o fazer. Nós temos de fazer isto para acautelar aquilo que existe no território. Agora é preciso fazer muito mais medidas estruturais. E medidas estruturais é pegar nos jovens agricultores, impulsioná-los, melhorar o seu ecossistema empreendedor, o seu ecossistema de inovação. Ou seja, nós temos de agarrar jovens, quer agricultores, quer estes jovens empresários rurais, criar nos jovens empresários rurais essa mesma operacionalização e depois trabalhar em sintonia no terreno. Com quem está no terreno estão as organizações de agricultores, estão organizações de jovens agricultores, estão organizações empresariais, organizações de jovens
vocacionados para as empresas e as autarquias e as comunidades intermunicipais. Este Pacto de Inovação Portugal Rural, após a operacionalização do Jovem Empresário Rural, pretende resolver isto. Nós entregamos ao Sr. Primeiro-Ministro, entregamos ao Sr. Ministro da Agricultura, entregamos a vários ministérios, ao Ministério da Juventude, ao Ministério do Ambiente, entregamos este documento, existe um documento nesse sentido, e esperemos com toda a sinceridade que mais uma vez este Governo possa virar a página do abandono. E agora venha finalmente a verba para efetivar esta este questão. desafio. Deixe-me só colocar-lhe mais uma questão. Os produtores de castanha acreditam que este ano vão perder entre 20 a 22 milhões de euros de receita por causa dos incêndios. Conseguem, nesta altura, perceber quais os setores agrícolas mais afetados pelos fogos? A castanha, de facto, é um problema à cabeça, mas temos depois olival, temos depois amendoal. As amêndoas estão a secar na árvore onde é que passou o incêndio, é terrível. Há vinhas dizimadas também pelos incêndios, pasmem-se, e depois todo o setor pecuário. Todo o setor pecuário sofre muito, nomeadamente nestes territórios que foram atingidos, porque foi a pastagem, foi fenos que estavam em armazéns e palhas que estavam em armazéns. Tudo isto agora a alimentar estes animais, a ração fica extremamente caro, os animais conseguem salvar-se agora, recuperar pomares soltos de castanheiros para a produção de castanha é extremamente difícil, é uma árvore muito sensível. As oliveiras também vão ter alguns atrasos, 2, 3 anos, e as amendoeiras também são mais sensíveis do que o amendoal, ou seja, toda a fruticultura sofre quando há uma hecatombe desta natureza, uma catástrofe. Quer dizer que este problema não é só para 25, vai se refletir em 26 e noutras culturas pode chegar. E isso tem que ser